Fala pessoal, saudações! Eis-me aqui de novo no meu canal no YouTube. Já faz alguns dias aí, alguns mais mal intencionados diriam que já faz algumas semanas que eu não posto nenhum conteúdo aqui no meu canal. Então, em virtude disso, eu aproveitei hoje que deu uma folguinha aqui no meu tempo e eu vou tirar alguns minutos para poder bater um papo com vocês e trazer algum conteúdo interessante aqui no canal para que vocês possam dar uma estudada aí. Já estou adiantando com esse termo dar uma estudada, que o conteúdo que eu vou disponibilizar hoje para vocês tem a ver com conteúdo jurídico, né? Ou seja, normalmente será mais aproveitado aí pelos meus alunos de direito da faculdade ou de cursinho, né? Eventualmente, se você não é aluno de direito, não é estudioso do direito, não importa, porque eventualmente alguma coisa que vai ser dito aqui talvez vai lhe agregar algum conhecimento para que você, na eventualidade de vir a passar por uma situação como essa, possa conversar a respeito, tendo algum conhecimento mais profundo a respeito do assunto, tá bom? E o que eu vou trazer para vocês hoje? Hoje a gente vai conversar sobre um assunto interessante. Está dentro do tema direito civil. Eu sou professor mais especificamente de direito processual civil, né? E dou aula também de meios alternativos de resolução de conflito, ou hoje em dia meios adequados de resolução de conflitos, né? Mas eventualmente eu dou aula de direito civil também, e nestas oportunidades que eu tenho de aula de direito civil, além de aula de direito de família, de direito de sucessões, eventualmente eu também dou aula de direito real, ou seja, direitos reais, ou direito das coisas, né? Esse tema é um tema que você pode encontrar ali no Código Civil, na parte especial, né? Código Civil, conforme provavelmente vocês sabem, é dividido em duas partes. Tem a primeira parte lá, que é a parte geral, que são normas mais genéricas, que se aplicam a várias situações, inclusive da própria parte especial. E tem a própria parte especial aí, que é subdividido em 5 livros, né? Tem o livro das disposições finais e transitórias lá, mas tem 5 livros basicamente, e o que a gente vai falar aqui a gente pode encontrar no terceiro livro da parte especial do Código Civil, que está lá sobre o título Direito das Coisas, né? Direito das Coisas. Muita gente compreende como direitos reais, que é a mesma coisa, o mesmo sentido. Existe um ou outro doutrinador que vem tentar diferenciar, né, direitos reais e direito das coisas, mas normalmente não é extremamente equivocado se dizer que estamos falando basicamente da mesma coisa, né? Então, direito das coisas e direitos reais trata ali no termo em latim, no original, res, né, que significa coisa. Então, basicamente, estamos falando do mesmo assunto aí, né? Então, se vocês pegarem esse terceiro livro da parte especial do Código Civil, que trata do direito das coisas, ou direitos reais, que é uma disciplina que vai normatizar a respeito da relação existente entre o sujeito e a coisa, né? Normalmente, o sujeito tem algum tipo de vínculo com uma coisa, com um bem, seja uma coisa material, imaterial, bem móvel, bem imóvel, independente disso, existe um vínculo. Este vínculo se caracteriza de acordo com as suas peculiaridades como um vínculo de propriedade, ou um vínculo de posse, ou um vínculo de outra natureza, de direito real, né? E aí, se você quiser saber quais são as possibilidades de direitos reais existentes, existe um rol ali no artigo 1225 do Código Civil, onde tem 3 incisos ali que disciplinará a respeito dos tipos de direitos reais existentes. Obviamente que não é só ali, existem outros direitos reais que podem ser encontrados no próprio Código Civil e eventualmente numa legislação ou outra extravagante, mas basicamente existe esse rol ali no 1225 que traz alguns exemplos de espécies de direitos reais, né? Muito bem. Então, dentro desse aspecto que a gente está falando, se vocês pegarem ali a partir do artigo 1196, que é onde se inicia esse terceiro livro da parte especial aí do Código Civil, no artigo 1196 já vai iniciar ali com um primeiro título que vai tratar sobre posse.
né? Depois vocês vão ver que vai ter um segundo título que vai tratar de direitos reais, e depois já vem um terceiro título que começa a tratar a respeito de outras modalidades específicas de direitos reais, como propriedade e outras modalidades em seguir, né? Mas o que nos interessa nessa pequena apresentação de hoje, uma microaula, né, é o assunto relacionado logo no artigo 1196, nesse primeiro título aí, que vai tratar sobre posse. Muito bem, e nós vamos falar sobre o que a respeito de posse? Nós vamos falar a respeito de um tema muito específico que está dentro do contexto dos efeitos da posse, né? Se vocês pegarem ali nesse início que está tratando a respeito, nesse título que está tratando a respeito da posse, vocês vão ver que existem 4 capítulos ali, né? Vai ter um primeiro capítulo que vai falar da posse propriamente dita, caracterizando logo no 1196 quem é o possuidor, né? E depois vocês vão ler a respeito também da classificação da posse, né? Aquela famosa classificação: posse de boa fé, posse de má fé, posse justa, posse injusta, eventualmente posse direta, posse indireta, enfim, as categorias que existem ali disciplinadas logo nesse capítulo primeiro, e depois vem um capítulo segundo que vai falar da aquisição da posse, e depois um capítulo terceiro que vai falar dos efeitos da posse, e um capítulo quarto que fala da perda da posse. O que nos importa efetivamente é esse capítulo terceiro aí, que vai falar dos efeitos da posse, né? Muito bem, neste capítulo terceiro, que fala a respeito dos efeitos da posse, a gente tem alguns efeitos, né? Vai falar a respeito da proteção possessória, já iniciando ali logo no artigo 1210 do Código Civil. Além de proteção possessória, vai falar também a respeito de percepção dos frutos, né? E quando fala de percepção dos frutos, vai falar a respeito do possuidor de boa fé, má fé. Cada um vai ter uma consequência aí, dependendo se estiver de boa fé ou de má fé, no que diz respeito a essa possibilidade de perceber os frutos da coisa. Tem também um outro efeito ali que a gente pode tirar, que é a respeito da responsabilização sobre a perda ou deterioração sobre a coisa, né? Existe alguma responsabilidade do possuidor se ele tiver com uma coisa e ele vier a perdê-la ou deteriorá-la? Depende, ele está de boa fé, má fé, em que circunstâncias em cada uma dessas situações que ele vai ter algum tipo de responsabilidade, né? Tem um outro efeito aí que diz respeito à indenização pelas benfeitorias, né? Então, se o possuidor está na coisa e eventualmente ele faz benfeitorias, né, que provavelmente vocês se lembram, as benfeitorias necessárias, úteis, voluptuárias, então ele fez esses tipos de benfeitoria, ele tem direito a ser indenizado quando ele tiver que, por exemplo, devolver a coisa para o proprietário. A gente vai ver que dependendo da situação também, se ele tiver de boa fé, de má fé, eventualmente, dependendo da benfeitoria, ele tem sim direito de ser indenizado, né? E por fim também tem a questão do direito de retenção, que é aquela possibilidade de defesa que eventualmente o possuidor pode vir a ter no caso de a pessoa não indenizar algum tipo de benfeitoria, por exemplo, que ele tenha feito, então ele poderia reter a coisa ou a própria benfeitoria, dependendo do autor aí vai entender de uma forma, mas está dentro também do contexto do possuidor de boa fé, má fé, dependendo da situação, pode ou não exercer esse direito de retenção. Muito bem. Há autores que trazem outros efeitos, além desses básicos que eu mencionei para vocês, que já pode se encontrar ali no Código Civil, mas eu me ative apenas a estes aí que estão ali encontrados no próprio capítulo 3º, capítulo 3, que eu falei para vocês, do tema posse. Muito bem, então dentro desses efeitos nós vamos falar agora sobre qual? Eu escolhi falar para vocês a respeito de um deles, que é um efeito bastante importante, bastante interessante, que via de regra cai aí nos exames da OAB, eventualmente um concurso público também tem questionamentos a respeito desse tema, que é o efeito da proteção possessória, né? Proteção possessória a gente pode entender como aqueles meios que o ordenamento jurídico disponibiliza para o possuidor para que ele possa defender, proteger a sua posse, né, de uma coisa móvel ou de uma coisa imóvel, não importa, mas são meios que o ordenamento jurídico coloca à disposição do possuidor para esta finalidade, né? E dentro da proteção possessória, é importante a gente lembrar que o ordenamento jurídico disponibiliza duas possibilidades de proteção possessória, já ali a partir do artigo 1210 mesmo do Código Civil.
E quais seriam essas possibilidades? Bom, a gente pode dividir basicamente em duas formas. Quais seriam elas? A primeira forma é a chamada autotutela. O que é autotutela? É aquela forma de proteção que o ordenamento jurídico disponibiliza para o possuidor, onde ele, com suas próprias forças, sem utilizar-se do aparelho estatal, exerce algumas atividades, alguns atos que o ordenamento jurídico permite, evidentemente sem excesso, né, com proporcionalidade, com razoabilidade, e ele pode, mediante esses atos de força própria, defender a posse de um bem que lhe possua, um bem imóvel ou eventualmente um bem móvel, né? Então, nessa autotutela, o ordenamento jurídico disponibiliza duas modalidades de proteção possessória. Quais são elas? A primeira a gente pode chamar de legítima defesa. Legítima defesa é aquela situação onde eventual terceiro, por exemplo, venha, mediante um ato de violação da posse, tentar violar esse direito de posse do possuidor. Ou seja, ele está tentando, praticando atos com a finalidade do sujeito vir a perder a posse, né? Neste caso, não houve ainda a perda da posse. O que é a perda da posse? O ordenamento jurídico nomina essa perda da posse como esbulho. Então, esbulho é o ato de violação praticado por um terceiro, por exemplo, com fins a fazer com que o possuidor perda a posse daquela coisa. Então, ele estaria esbulhando, fazendo com que ele perdesse a posse. Então, nesta tentativa de esbulho, pode eventualmente o possuidor se proteger com o ato de legítima defesa para que ele não venha a ser esbulhado, né? Muito bem. Mas existe um outro ato que esse possuidor também pode praticar, mas já é no momento posterior, onde já houve o esbulho, já houve a perda da posse. E esse ato é denominado de desforço imediato. Desforço imediato é aquele ato praticado pelo possuidor com fins a proteger a sua posse que já foi perdida, já foi esbulhada, já houve o esbulho. Então o terceiro foi lá, tomou a posse do legítimo possuidor, então o ordenamento jurídico disponibiliza meios para que esse sujeito, pelas suas próprias forças, né, de maneira incontinente, logo a seguir ter perdido a posse, ele possa praticar atos com fins a recuperar a posse que ele acabou de perder. Então isso pode ser feito mediante atos próprios, mediante atos inclusive de força, né, onde aquele possuidor vai poder recuperar a posse perdida, esbulhada pelo terceiro, e aí o ordenamento jurídico vai entender que é perfeitamente permitido, desde que ele não passe dos limites da razoabilidade, da proporcionalidade, sob pena até eventualmente de incidir em ato ilícito aí prescrito no próprio Código Penal, né, como exercício arbitrário das próprias razões, e dependendo da consequência do ato dele, pode vir a responder aí pelos efeitos do seu ato, onde ele está abusando do direito que o ordenamento jurídico lhe permite, né? Muito bem, então são as modalidades aí de autotutela. Mas existe uma outra forma. Eventualmente, o ordenamento jurídico entende também que este sujeito que perdeu ou está em vias de perder a posse não gostaria de se indispor com o eventualmente terceiro que está praticando atos de violação com relação à sua posse, né? Então, o que o ordenamento jurídico faz? Coloca à disposição desse possuidor meios que é entendido como a segunda forma de proteção possessória, que é chamado de heterotutela, né? Hétero, outro, tutela, proteção. Então é a proteção da posse feita por outra pessoa que não o próprio possuidor. E quem seria essa outra pessoa? Estamos falando aqui do Estado, né? Estamos falando aqui do Poder Judiciário, um dos poderes do Estado, né? Então o poder lá no artigo 2 da Constituição Federal estabelece que são poderes da União, harmônicos e independentes entre si, legislativo, executivo e judiciário. Judiciário é um dos poderes do Estado. Então o judiciário, que tem a prerrogativa da jurisdição, né, poderá, mediante uma ferramenta denominada processo judicial, viabilizar a proteção da posse, desde que provocado pelo possuidor, com o direito de ação que o possuidor tem, e essa ação é chamada de ação possessória ou interditos possessórios. Então, mediante essas ações
que ele tem, ou esta ação que ele tem, ele poderá ajuizar demandas em face do Estado e pedir que o Estado proteja a posse dele perante esse terceiro que está tentando violar. E quais seriam essas chamadas ações possessórias, né? Quais seriam essas demandas e em que circunstâncias cada uma delas caberia para que o possuidor possa proteger sua posse? Muito bem, é possível dividir em 3 modalidades de demanda, né? Existe uma delas que é chamada demanda de reintegração de posse. Reintegração de posse é uma demanda que o possuidor pode exercer na eventualidade de um terceiro praticar um ato de violação da posse denominada esbulho, que a gente já viu agora há pouco, né? Esbulho é aquele ato que tem como consequência o possuidor perdendo a posse da coisa que ele tem mediante esse ato ou de violência, ou de clandestinidade, ou de precariedade, seja lá a forma como o terceiro vai praticar esse ato aí, de vir a tomar a posse do possuidor, que é um possuidor legítimo, e ele vir a perder essa posse, ser esbulhado. Nesse caso, a demanda adequada, correta, segundo o ordenamento jurídico, e a gente vai ver ali a partir do artigo 554 do Código de Processo Civil, que vai disciplinar a respeito das chamadas ações possessórias, né? Então a gente vai ver ali que nesta situação de esbulho, de perda da posse, a demanda adequada é a demanda denominada reintegração de posse, né? Muito bem, e na eventualidade de não estarmos falando de uma perda da posse? Ou seja, o terceiro, por exemplo, ele está praticando atos de perturbação, atos de incômodo, que está violando o direito de posse plena do possuidor e está atrapalhando o exercício pleno da posse com respeito àquela coisa móvel ou imóvel. Então, neste caso, neste ato de violação do terceiro denominado turbação, não há perda da posse, há uma perturbação da posse, né? Há um incômodo à posse do possuidor. Qual que seria a demanda adequada a título de heterotutela? Aqui a demanda adequada é a chamada demanda de manutenção da posse. Como eu não perdi a posse ainda, eu não preciso ser reintegrado. Eu posso ser apenas mantido na posse que está sendo perturbada, mas eu não a perdi. Então eu vou pedir para que um juiz de direito dê uma ordem judicial que permita a mim exercer plenamente o meu direito de posse sem continuar a ser turbado por um terceiro que vem a me incomodar no meu direito de posse pleno. Muito bem, então aqui é a segunda modalidade. E existe uma terceira modalidade de demanda dentro da heterotutela que pode ser exercida pelo possuidor, que aí é o denominado interdito proibitório. Interdito proibitório é uma modalidade de demanda de ação possessória, né, que se dá em face de um ato de violação denominado ameaça. Então o terceiro, por exemplo, ele está praticando atos que caracterizam eventualmente uma violência iminente, né? E aí gera no possuidor um justo receio de ser molestado em sua posse. Então ele pode pedir ao Poder Judiciário que dê uma ordem judicial que venha a eventualmente impor limites, impor multas, as trends, que é denominado no meio jurídico, para que, se eventualmente esse terceiro vir a concretizar essa ameaça, seja por meio de uma turbação, por meio de um esbulho, esse terceiro vir a ser multado pelo Poder Judiciário e ter que pagar multas significativas para o possuidor por estar descumprindo essa ordem judicial e praticando um ato de violação da posse do possuidor legítimo aí, tá bom? Então, pessoal, basicamente estas são as duas formas, né? A autotutela e a heterotutela. A autotutela se dá por meio dessas duas modalidades, né? Que é a legítima defesa e o desforço imediato. E a heterotutela se dá dessas 3 modalidades aí, que é a reintegração de posse, no caso de esbulho, manutenção de posse, no caso de turbação, e interdito proibitório, no caso de ameaça. Tá bom? Ah, professor, na eventualidade de o sujeito se perder e não entender exatamente o que é esbulho, o que é turbação, o que é ameaça, ou eventualmente está acontecendo uma coisa e pode vir a mudar de uma hora para outra, uma turbação vira um esbulho, ou uma ameaça vira uma turbação, e aí a coisa fica meio complicada, qual das 3 demandas que é melhor ajuizar? Aqui no caso das chamadas ações possessórias, tem uma peculiaridade muito interessante no nosso ordenamento jurídico. Qual seja,
a possibilidade de, independente da demanda que você optar ou seu advogado optar por ajuizar, seja reintegração de posse, manutenção de posse ou eventualmente o interdito proibitório, o juiz, quando receber essa demanda, analisando as circunstâncias fáticas do caso, ele vai conceder uma ordem judicial que está atrelada exatamente à situação concreta. Ou seja, ainda que foi pedido uma manutenção de posse, por exemplo, uma ordem de manutenção de posse, constatando o juiz que já houve o esbulho, o juiz vai dar a ordem de reintegração de posse. Então o juiz não vai dar exatamente o que foi pedido. O juiz só vai dar o que foi pedido se foi aquilo que era necessário ao autor da demanda receber naquela situação. Mas se o juiz perceber que o que ele precisa é uma ordem de reintegração ou de manutenção, ou até eventualmente uma ordem por meio de um interdito proibitório, o juiz fará isso, que é o chamado princípio da fungibilidade, né? O juiz vai aplicar o princípio da fungibilidade e vai dar uma ordem judicial nos exatos termos e limites do que a parte precisa, considerando o aspecto concreto fático da violação do seu direito legítimo de posse. Tá bom? Pessoal, basicamente é isso que eu tinha para dizer a respeito desse tema extremamente importante, que é dentro dos direitos reais ou direito das coisas aí, que é a respeito dos efeitos da posse, né, tendo como um deles a proteção possessória. Então espero que você tenha gostado aí do vídeo, que você tenha curtido, que tenha aprendido alguma coisa, tenha adquirido algum conhecimento legal e bacana aí, que tenha sido didático, que tenha sido claro, que tenha sido compreensível, para que você possa eventualmente, quando tiver que tratar a respeito desse tema ou desse assunto com qualquer pessoa, você tenha aí um conhecimento maior a respeito da questão, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Se tiver algum comentário, pode fazer aqui embaixo, estarei à disposição para responder. Se você curtiu, clica no joinha aí. Se eventualmente alguém está passando por uma situação como essa, indique esse vídeo para a pessoa ter conhecimento a respeito do tema. E em breve voltaremos com novos temas, seja jurídico, seja de outra natureza, para a gente se encontrar de novo aqui nesse nosso canal, tá bom? Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção de todos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.